Boa noite. Se você chegou até aqui, então significa que encontrou mais uma vez a porta da Biblioteca do Medo. Um lugar onde guardamos histórias que nunca deveriam ter sido registradas. Então apague as luzes e escute com atenção, porque a partir de agora, você não está mais sozinho. Quando me casei com Ana, foi o dia mais feliz de nossas vidas. Então, assim que tivemos condições, nos mudamos para uma casa no subúrbio. A casa nunca foi barulhenta, e isso era ótimo no começo. Mesmo quando a gente chegou, rindo, arrastando móveis, tentando fazer aquele lugar parecer nosso lar, tinha alguma coisa ali, por trás de tudo, que de alguma forma me deixava desconfortável. Um silêncio que não ia embora, como se a casa tivesse esperando a gente parar. E a gente parou. Não de uma vez, foi aos poucos. A rotina, eu acho. As conversas ficaram menores, as noites mais longas. A televisão ficava ligada só para preencher o espaço, mas nem isso resolvia. E ficou pior quando a gente descobriu que não podia ter filhos. Foi em uma terça-feira fria de agosto. Eu lembro como se fosse hoje, do jeito que o médico falou. Calmo, cuidadoso, como se isso fosse mudar alguma coisa. Mas não mudou. Depois disso, a casa ficou grande demais para nós dois. Então Ana sugeriu adotar um cachorro. Eu aceitei rápido. Pensando agora, rápido até demais. Pois queria animar minha esposa. Queria voltar a ver o sorriso pelo qual me apaixonei. Mas as circunstâncias haviam afastado a felicidade de nós. Então, após conversarmos, optamos por uma adoção. Então procuramos um abrigo de animais. O abrigo ficava longe da cidade. Quando chegando lá, tudo cheirava a produto forte de limpeza e coisa antiga. Os cachorros latiam, todos. Menos um. No fundo, aonde a luz mal chegava direito, ele estava lá. Ele já não era um filhote, mas era bonito e quieto. Ele não se mexeu quando a gente chegou, só olhou. E não era um olhar normal, não era curiosidade, nem medo. Era fixo, como se já conhecesse a gente. O funcionário começou a falar alguma coisa, mas eu nem prestei atenção. Ana já estava indo até ele. Eu senti um desconforto ali, uma vontade de ir embora. Vamos ver outro, eu falei. Mas ela já estava ajoelhada na frente dele, passando a mão na cabeça. O cachorro inclinou a cabeça, devagar, como se estivesse avaliando. Então, como Ana gostou dele, decidimos ficar com ele. A gente levou ele para casa. Hoje eu não sei dizer em que momento aquilo virou erro. Quando ele entrou na casa, foi estranho. Ele não explorou, não cheirou nada. Só entrou, caminhou até o meio da sala e parou, observando. Nos primeiros dias, ele quase não se mexia comigo por perto. Ficava deitado, quieto. Às vezes parecia nem respirar. Mas sempre que eu olhava, ele já estava olhando para mim. Eu nunca vi ele dormindo. Nunca. Mas ele e Ana se davam muito bem. Com Ana, ele se comportava como se fosse outro cachorro. E ela estava feliz. Isso é o que importava. Então, na terceira semana, à noite, eu acordei. Não por causa de barulho, mas porque alguma coisa estava diferente. O silêncio. Ele estava mais pesado. Eu abri os olhos devagar. A porta do quarto estava entreaberta. Eu tinha certeza que tinha fechado. Fiquei olhando, esperando. Nada. Levantei, fui até a porta, abri mais. O corredor vazio. Silêncio. Mas alguma coisa estava errada. Eu não sabia o quê. Voltei para a cama, mas demorei para dormir. De manhã, Ana fez um comentário que me deixou pensando um pouco. Ela falou como se não fosse nada.
Ele anda pela casa à noite. Eu parei. Como assim? Eu ouvi. Ele anda a noite toda. Ela falou aquilo com naturalidade demais. Depois disso, comecei a ouvir toda noite passos no corredor, leves, parando na porta do quarto. Sempre na porta, sem arranhar, sem latir, só ali. Uma noite eu resolvi abrir a porta rápido, sem aviso. Girei a maçaneta e puxei. Ele já estava lá, muito perto. Eu tive que dar um passo para trás. Ele não se mexeu, só ficou me olhando. De perto, os olhos dele tinham algo errados, fundos demais, escuros demais. Eu perguntei para Ana: como é seu dia em casa sozinha? Ela demorou para responder. Normal, mas às vezes... Às vezes quê? Às vezes, quando você não tá, escuto sua voz pela casa. Mas deve ser só saudade de você. Ana falou isso sorrindo, em tom de brincadeira. Depois disso, ela começou a dormir mal. Acordava no meio da noite, dizia que tinha alguma coisa no quarto, mas não sabia explicar o quê. Uma noite ela disse: ele fica olhando. Quem? O cachorro. De onde? Não sei. Às vezes parece que não é só daqui de fora. Eu não respondi, pois não entendi o que ela quis dizer, mas me preocupei com Ana. No dia seguinte, eu fui trabalhar. Ela ficou em casa, como sempre. Quando eu voltei, a porta estava aberta. Na hora eu soube que tinha alguma coisa errada. O cheiro veio antes de eu entrar direito. Um cheiro ferroso, forte, grudando nas narinas. Eu chamei o nome dela. Ana! Mas nada de resposta. Entrei devagar. Olhei para o chão. Manchas vermelhas. Eu parei. Não queria continuar, mas fui. Eu vi antes de entender. O Ana no meio da sala, no chão. Isso estava muito errado. Não estava... O corpo de Ana não estava inteiro, como se alguma coisa tivesse começado a separar seu lindo rosto do seu belo corpo e parado no meio. E aí eu percebi. Eu não estava sozinho. Ele estava na sala, parado, me olhando. A gente ficou ali, sem se mexer, sem respirar. Eu dei um passo para trás, devagar. Ele inclinou a cabeça, do mesmo jeito, lá do abrigo, exatamente igual. Então eu corri. Não pensei, não olhei para trás. Entrei no quarto e tranquei a porta. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Primeiro, arranhando, devagar, sem força. Parou. Silêncio. Depois passos, de um lado para o outro, parando na porta. Eu fiquei trancado no quarto muito tempo que até perdi a noção do tempo. O celular não tinha sinal. Nada que eu tinha a meu alcance funcionava. E então eu ouvi, do outro lado, respiração. Mas não era como antes. Não era de cachorro. Era mais lenta, mais pesada. Eu cheguei perto da porta, sem perceber, como se alguma coisa tivesse me puxando. Encostei o ouvido e do outro lado, alguma coisa também chegou perto. E então, bem devagar, alguma coisa raspou na porta, na altura do meu rosto. Parou. Eu prendi a respiração e ouvi, muito perto, uma voz. Não era a voz dela, mas tentava ser. Abre. Eu sei que você tá aí. Eu não me mexi, não respirei, nada. Do outro lado, alguma coisa encostou na porta, pesado. E então começou, arranhando, devagar, como uma pessoa na maçaneta. Então me afastei para outra parede e congelei. Só pude ver a porta abrir. O que quer que seja que abriu aquela porta, que tirou Ana de mim, estava em pé na porta, olhando para mim. Então tive um surto de adrenalina,
Corri na direção dele e, como o peso do meu corpo, joguei ele para trás e continuei correndo até sair pela porta. Me abriguei na casa dos vizinhos, até a polícia chegar. Eles reviraram a casa, mas a única coisa que acharam foi Ana, na sala. A autópsia indicava morte por ataque de animal, mas não conseguiram identificar que animal era. Mas eu sei o que era. Aquela coisa que trouxemos para casa. Eu ainda moro na mesma casa. Não quis me mudar. Hoje só consigo sentir duas coisas morando aqui: a falta de Ana, a mulher que amei, e que aquela coisa ainda anda cercando esta casa, talvez tentando terminar o que começou. Mas essa noite eu tô preparado, armado, enquanto escuto a porta dos fundos abrir e sei que aquela coisa, pois ainda tá tentando imitar a voz de Ana.